Oi, eu sou a Vanessa, arquiteta responsável pelo Referência Arquitetura, e esse é o primeiro vídeo de uma nova série de vídeos de diário de obra. Agora é a vez da Casa Verno. Bom, a Casa Verno foi projetada para um condomínio que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e nesse primeiro vídeo eu vou voltar um pouquinho lá na etapa de projeto para apresentar aqui, explicar as ideias e também os pedidos que os clientes fizeram e que foram moldando o projeto para que ele tivesse esse resultado final da imagem que eu mostrei ali antes. A obra da casa já começou, foi agora em maio de 2023, mas eu vou deixar para mostrar mais da obra nos próximos episódios. Nesse aqui eu vou focar mais na questão de projeto, mostro ali algumas coisas que já aconteceram na obra, mas depois nos próximos episódios, eu quero mostrar tudo bem direitinho. Esse é o terreno, tá? Como a gente pode perceber, ele tem um formato um tanto peculiar, né? Ele não é um quadrado, ele não é um retângulo, e ele tem essa frente meio curva, né? Uma frente arredondada, com 8 metros e 85 centímetros, e as duas laterais, ambas têm 26 metros de comprimento, e lá nos fundos a gente tem 21 metros, então é um terreno que vai afunilando para frente, né? Ele é mais largo nos fundos e mais estreito na frente. Bom, além dessas medidas, o terreno também possui um declive, ou seja, ele é mais alto na frente e mais baixo nos fundos. Mas os proprietários solicitaram que fosse trabalhada a opção de aterrar a partir dos fundos, para que eles mantivessem a casa naquele nível mais alto ali da frente do terreno, para garantir a vista que hoje a gente tem lá. Então, o terreno, ele fica... É o último terreno da última rua, na parte mais alta do condomínio, então ele tem uma vista bem bacana, ele consegue... Dali do terreno a gente consegue enxergar os outros terrenos, ali, as outras casas, né, os vizinhos, também, e também lá adiante a gente enxerga a cidade ao longe, assim, fica bem... É uma vista bem bonita mesmo. Então, eles solicitaram para que a gente trabalhasse com essa opção de aterrar a partir dos fundos para nivelar o terreno e a gente manter ele nivelado conforme a parte da frente. Tem também uma outra questão que é super importante, que é a incidência solar nesse terreno. Ele fica bem ao lado de uma área de preservação, então tanto na parte da frente quanto na lateral direita de quem está olhando ele de frente, possui essa área verde, né? Então são árvores altas que estão justamente no leste e no norte. Então a frente do terreno é mais a leste, a lateral direita é mais a norte. Então todo aquele sol da manhã, da tarde, ele foge, né, do terreno. Então, trabalhando esse nivelamento do terreno e mantendo a casa no nível da frente do terreno, a gente consegue recuperar, né? A gente consegue buscar essa incidência solar que as árvores estão barrando. Então, como as árvores são altas, a gente precisa trabalhar a casa em altura para a gente conseguir ter essa, né, uma maior incidência solar do que a gente vê que tem hoje no terreno. Então, a gente consegue ver que há uma deficiência do terreno, né, do local ali onde ele está inserido, e a gente trabalha isso dentro do projeto. Então, desde o início, a gente estuda essas questões, né? Não só o sol, como os ventos também, questão de iluminação. E então, a gente vai trabalhando essas características e vai ajustando isso dentro do projeto. Então, vamos aos pedidos dos clientes. De forma generalizada, eles solicitaram uma casa de 2 pavimentos, com as suítes no segundo pavimento, então no andar de cima, tá? Uma casa com 2 pavimentos, esse pedido faz total sentido, até porque a gente tem um terreno que vai afunilando ali na frente, então para a gente conseguir aproveitar em área construída, é melhor mesmo que a gente avance para cima, ao invés de fazer uma casa mais horizontal, né? O terreno não nos permite colocar todo o programa de necessidades, né, todos os ambientes que os clientes gostariam de ter, dentro de um único pavimento. Então, 2 pavimentos, sendo suítes na parte de cima. São 3 suítes, tá? E outro pedido também
foi que o térreo fosse bem integrado, tá? Então, trabalhei nessa questão de deixar tudo bem fluido, bem integrado. Quando a gente acessa a casa, aqui pelo pavimento térreo, a gente chega numa espécie de hall de entrada, mas que não é separado. Ele é integrado à sala de estar que tá ali bem do ladinho dele. Então, abriu a porta, tu já enxerga que tem uma área de recepção ali, tem a escada que vai para o segundo pavimento, tem logo em frente a porta que vai pro lavabo, que atende o pavimento térreo, e pro lado esquerdo a gente tem a sala de estar. Mas quando a gente entra, a gente também já enxerga a cozinha, a sala de jantar, que já tá ali adiante, e também o jardim que a gente tem dentro da sala de estar. E também dentro dessa ideia de integração, a gente tem uma abertura envidraçada bem grande para os fundos da casa, onde a gente tem um pátio com piscina e uma área gourmet coladinha ali na cozinha. Então, um dos pedidos, que sempre tem aquele pedido que é generalizado, né? Ah, eu pensei assim, assim, assim. E tem aqueles pedidos que a pessoa não abre mão. E um desses pedidos, assim, que os clientes não abriam mão, que eles queriam de verdade, assim, era essa abertura para o pátio dos fundos e com uma porta oculta, que ficasse oculta, né? Então, tu abre, tu empurra ela para dentro de uma parede, ela fica embutida e, consequentemente, o vão da abertura fica totalmente livre, totalmente aberto. Então, a gente tem essa integração, né, não só internamente, não só entre os ambientes internos do térreo, mas também com esse ambiente externo de área gourmet. Depois da área gourmet, a gente tem, então, essa parte da piscina. Um deckzinho amadeirado, uma piscina comprida, né? Ela é fininha, mas ela é comprida, justamente pelas questões do tamanho do terreno. Então, a gente consegue observar aqui que a gente aproveitou bem, a gente enxugou bem e conseguimos atender todos os pedidos dos clientes, inclusive a piscina. Outro pedido que foi bem importante foi a escada. Eles queriam a escada numa parte bem aberta da casa e que se relacionasse com o verde que tá ali do lado. Então, já posicionei a escada do lado direito, né? Olhando a casa de frente, ficou no lado direito, que ficou bem próximo ali da lateral que tem vegetação. Tem também outra questão que é bem interessante, que são os bichinhos da família. Então, eles pediram que tivesse um espacinho pensado na tartaruga da família, e isso me trouxe uma ideia bem legal de criar então um jardim interno. E como o terreno nele é estreitinho lá na frente, a casa, consequentemente, teve que ficar um pouquinho mais estreitinha do que se fosse levar em consideração só os fundos, né? Se fosse pelos fundos, a gente poderia ampliar ela mais um pouco na largura. Mas então, como a gente tem né, essa frente limitando um pouco na questão da largura, a gente colou no vizinho da esquerda, né? Lateral esquerda, a gente tem a casa colada no vizinho, mas tem uma parte ali que eu criei um vão, né? Tem um vazio para criar justamente esse poço de luz, né? Com o jardim interno que muda completamente a visão ali, a visual da sala de estar e serve também como um espaço de lazer da tartaruga da família. É um espaço para ela ficar ao ar livre, mas ainda assim tá protegidinha ali, né? Tá praticamente dentro de casa. Então, essa área de jardim, ela não tem acesso para a parte externa, né? Ela ficou ali enclausurada, ela tem acesso só pela sala de estar mesmo. E seguindo na linha dos pedidos para os bichinhos, a gente tem também um quartinho para cadelinha e para gatinha da família. A gente tem um depósito no térreo com um espaço já considerado para as gurias dormirem ali. Voltando na questão do sol, da incidência solar, né, na casa, teve outra estratégia que a gente usou também para absorver o calor do sol, que foi a pintura do segundo pavimento toda num tom mais escuro. Então a gente optou por um cinza mais escuro, justamente porque tons escuros absorvem o calor, tons claros refletem o calor. Então a gente precisa manter esse calor. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se todos sabem, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a questão da temperatura. Então, o nosso verão aqui é muito quente.
e o nosso inverno é muito frio. Então, a gente tem dois extremos e a gente precisa trabalhar isso nas residências, né? A gente precisa garantir que a casa seja confortável o ano inteiro, não só no verão ou só no inverno. Então, para o inverno, a gente trouxe essas estratégias, né, de elevar a casa e trabalhar ainda com um tom, né, uma cor mais escura no segundo pavimento com essa intenção de absorver o calor. Para o verão, a gente tem outras estratégias ali que garantem o sombreamento dessa parede. Então, o sol tem inclinação diferente no verão e no inverno. Então, é como se no verão ele estivesse mais alto e no inverno mais baixo. Então, a gente consegue trabalhar, né, ter estratégias ali, trabalhar algumas características na própria casa para promover o sombreamento no verão, mas deixar o sol chegar na casa, né, encostar na parede, entrar pela abertura no inverno. E isso faz total diferença pra gente aqui no sul. E agora eu vou mostrar mais algumas imagens do projeto e dar uma pinceladinha com algumas imagens de obra para vocês verem mais ou menos, mas falar sobre a obra só no próximo vídeo. E vou contar o porquê do nome Verno. Alguém arrisca aí qual o significado da palavra verno?